Olá, alunos e alunas! Hoje a gente vai comentar um pouquinho, vamos entrar realmente na nossa metodologia. A gente vai falar dos conceitos e do histórico do empreendedorismo. Onde, de acordo com o slide aqui que vocês estão vendo, a gente fez toda uma construção de uma linha do tempo. Então, nessa linha do tempo, ele começa lá por volta de 1725, com Richard Cantillon, uma pessoa que corre riscos. Ele entendia como empreendedor aquela pessoa que corria riscos, que é, por sua vez, diferente daquela que empresta o capital, daquela que fornece o capital, o fornecedor. Em seu estilo de vida, esse autor, Cantillon, não era um pensador ou filósofo, mas sim um homem de negócios, de mercado, de ação, e que estava o tempo todo em contato com a ciência econômica, com a economia, em seu aspecto mais prático, lá no dia a dia no mercado. Richard Cantillon, foi quem utilizou pela primeira vez, dentro da teoria econômica, dentro da economia, o termo francês entreprendre, ou seja, que tem a ver com empreendedorismo, né? Isso ocorreu lá na França no século XVIII. Dando continuidade nessa linha histórica, a gente vê que lá em 1803 já se considera com relação a lucros o empreendedor, ou lucros do capital. 1876 já como investidores e juros, lucro com habilidades administrativas. E já em 1934 surge um outro autor, muito conhecido na administração, que é Joseph Schumpeter. Ele traz a mudança onde o empreendedor é um inovador, é aquela pessoa o qual desenvolve tecnologia que ainda não tinha sido utilizada. Então ele traz muito mais daquele empreendedor que trabalha com dinheiro, mas sim aquele que traz inovação. Então Schumpeter foi um economista e cientista político austríaco. Ele é considerado um dos mais importantes economistas da primeira metade do século XX e foi um dos primeiros a considerar as inovações tecnológicas como um motor, como um impulsionador do desenvolvimento capitalista. Dando continuidade nessa linha do tempo, a gente também trabalha que lá em 1961, o empreendedor ele é dinâmico, né? Ele corre riscos moderados. Tudo isso que a gente está falando é um resumo daquilo que está no livro de vocês. Já em 1964, Peter Drucker, um dos magos da administração, traz que o empreendedor busca maximizar oportunidades. Ele, Peter Drucker, foi escritor, professor e consultor administrativo de origem austríaca, considerado como o pai da administração moderna, sendo o mais reconhecido dos pensadores do fenômeno dos efeitos da globalização na economia em geral e, em particular, nas organizações. Então, Peter Drucker foi um estudioso muito grande na administração moderna. Ele é conhecido por vários outros autores, muito citado por vários outros autores. Nessa linha do tempo ainda, a gente tem ali em 1975, aonde tem o empreendedor é aquela pessoa que toma iniciativa. Ele organiza mecanismos sociais e econômicos e aceita riscos de fracasso, aceita um risco já moderado, já topa correr riscos. 1980 já vem para várias linhas de pensamento com relação ao empreendedor. 1983 já tem autores que trabalham com um conceito do intraempreendedor, mesmo que ele não esteja trabalhando com uma empresa própria, mas dentro de outras empresas. 1985 já há uma criação de algo diferente, com o valor, com riscos financeiros, psicológicos e sociais. Aqui já começa a entrar um estudo um pouquinho maior da pessoa, do perfil empreendedor. E dos anos 2000 para cá já está se vendo o empreendedorismo social e de negócios sociais, além dos negócios mercadológicos e econômicos. Além disso,
quando a gente olha para um histórico e para um conceito, a gente trouxe uma linha do tempo com todos os autores. Mas é importante a gente olhar no Brasil. E como isso está acontecendo no Brasil? De que maneira que no Brasil teve início ou teve um registro de um histórico no Brasil? Então começou ali lá pelo século XVII, né, onde a gente tem uma história de uma cultura portuguesa, e uma dessas figuras empreendedoras chama-se Barão de Mauá e o senhor Irineu Evangelista de Souza. Então, feitos do barão, desse Barão de Mauá, que justificam no contexto do empreendedorismo brasileiro, tem alguns feitos que lá atrás, lá no século XVII, já demonstram um grande empreendedor para o Brasil. Então, ele foi uma das pessoas que teve organização de empresas no Amazonas e no Rio Grande do Sul de navegação a vapor. Lembrem que nós estamos falando lá do século XVII, 1800 e alguma coisa. Então, você imagine naquela época, você já empreender com navios a vapor para que você consiga fazer essa navegação, fazer todo um escoamento de carga em locais que você não tinha fácil acesso. Em 1852, ele foi responsável pela implantação da primeira ferrovia brasileira entre Rio de Janeiro e Petrópolis. Então você imagina, fazer ligação de duas cidades através de uma ferrovia em 1800, até hoje nós estamos brigando por formas de escoamento de produção e temos dificuldade. Em 1854, ele foi responsável pela criação de uma empresa no Rio de Janeiro de gás para iluminação pública. Então vejam, em 1854 não tinha energia elétrica. Então as energias públicas, a iluminação pública era através de gás. E ele foi responsável pela criação de uma empresa para fazer essa ligação de gás para a iluminação pública. Entre Petrópolis e Juiz de Fora, ele foi responsável pela inauguração do trecho inicial da União e Indústria, primeira rodovia pavimentada do país. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de inovação, Barão de Mauá foi uma pessoa responsável por trazer isso lá no início do Brasil, nos registros que você tem. Não quer dizer que não tiveram outros empreendedores, com certeza devem ter tido, mas esse é um registro que a gente tem na nossa história. Ainda falando do Brasil, em 1920, aproximadamente 4.000 indústrias foram subsidiadas e protegidas pelo Estado contra a concorrência internacional. Então aqui a gente já fala de alguns feitos do empreendedorismo na história do Brasil. Em 1936, constituiu a primeira estatal no Brasil, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, uma primeira empresa estatal olhando para os negócios do Brasil. Em 1960, foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, naquela época BNDE, mais conhecido hoje, mesmo dessa evolução que teve, o BNDES, um Banco Nacional de Desenvolvimento que muito se ouve falar, muito se escuta, que traz recursos para o país. E a conhecida Petrobras, também nasce lá no meados de 1960, estabelecendo dessa forma um incentivo à iniciativa privada. Contribuição para a criação do ABC Paulista, onde teve a indústria do automobilismo, também aconteceu nessa época de 1960. Na década de 70, por volta de 1972, aconteceu o Centro Brasileiro Gerencial à Pesquisa Empresa, ou seja, o SEBRAE, com C, que mais tarde, em outubro de 1990, passou-se a chamar Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o conhecido nosso SEBRAE em nível de Brasil. Ali na década de 80, surgiu a primeira iniciativa quanto à educação no empreendedorismo, em São Paulo, por meio da Escola de Administração e Empresas da Fundação Getúlio Vargas, como uma nova disciplina, novos negócios, ou seja, é um momento em que o Brasil começa a trazer para suas cadeiras da academia, para os seus estudos, essa questão de novos empreendimentos, de novos negócios. O que é isso? Como está surgindo? Aconteceu na década de 80.